Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos contar a história da proclamação da República. A República era um velho sonho brasileiro. Em 1789, Tiradentes e seus companheiros tentaram estabelecê-la em Vila Rica, Minas Gerais. República? O que é isso? É um sistema de governo onde um ou vários indivíduos são eleitos pelo povo, exercendo o poder por tempo determinado e servindo aos interesses do povo. Trem bom, sou! Pena que fomos presos. Que coisa! Andando! Só fui tomar um café. Em 1824, tentou-se formar um governo republicano, a Confederação do Equador, que durou apenas 4 meses. Em 1836, a Revolução Farroupilha funda a República de Piratini, no Rio Grande do Sul. E em 1839, David Canabarro e Giuseppe Garibaldi fundam em Santa Catarina a República Juliana. Mas as duas seriam derrotadas pelo Império e o regime monárquico continuava no país. E esse foi preso por quê? Estava numa república de estudantes. Mas, afinal, o que é a monarquia? Monarquia é a forma de governo na qual o poder é do rei ou do imperador. Júlio César, imperador romano, Napoleão Bonaparte, imperador francês. O poder é vitalício e hereditário, isto é, passa de pai para filho. 1831, Pedro II, 5 anos. E isso pode demorar muito. 1889, Pedro II, 64 anos. Em 1889, o Brasil era a única monarquia existente na América, mas isso não iria durar muito. As mudanças na história de um país não acontecem de uma hora para outra. É um processo que vai acontecendo lentamente. Até então, todos estavam com Dom Pedro II. Fazendeiros republicanos, Dom Pedro II, igreja, exército. Dom Pedro II governou o Brasil por quase 50 anos. Era muito querido e amado pelo povo. Quem é ele? Papai Noel, horas. Não viu a barbona dele? Mas aconteceu uma série de fatos que juntos levaram ao fim da monarquia. O império libertou meus escravos e agora como fica minha fazenda? Os fazendeiros ficaram descontentes com o império e exigiram uma indenização pelos escravos, mas não foram atendidos pelo governo. Ah, é? Vou virar republicano. Proprietários das fazendas de café do Oeste paulista eram favoráveis ao progresso do Brasil e também à mão de obra livre. Vamos formar um partido republicano. Perfeito. E onde será a nossa reunião? Em Itu. Então, será uma grande convenção. Por quê? Em Itu, tudo é grande. E o imperador começava a perder mais aliados. Viva a República! Em 1872, ocorreu um conflito entre igreja e Estado. O bispo de Olinda, Dom Vital, proibiu qualquer ligação entre a igreja e a maçonaria. Como muitos maçons eram contra o império, Dom Vital e Dom Antônio Macedo Costa foram presos. Você, de novo, quieto. Em 1875, os bispos são perdoados pelo imperador Dom Pedro II. A prisão dos bispos colocou a igreja ainda mais contra o império. Conte-me mais sobre a República. Hein? Tudo bem, eu ainda tenho o glorioso exército brasileiro ao meu lado. Tenho? Não tenho? Bem, os militares, aos poucos, também ficaram contra a monarquia. Já tinham defendido o fim da escravatura e o desenvolvimento do país. O exército brasileiro, vitorioso na Guerra do Paraguai, não era muito valorizado por Dom Pedro II. Que tal uma medalha? Que tal um soldo melhor? Eu queria uma cama. Durante a Guerra do Paraguai, jovens oficiais brasileiros entravam em contato com os regimes republicanos da Argentina e do Uruguai e queriam participar da vida política do país, mas eram proibidos de se manifestarem contra o governo. Nasce no Exército Brasileiro o ideal de salvação nacional. Dom Pedro II fica cada vez mais sozinho.
Em 1889, os republicanos estavam unidos pelo ideal da proclamação da República. Só não estavam unidos na forma de como isso aconteceria. Vamos lutar, calma, sem derramamento de sangue. Concordo, deve haver outra saída. Senhor Benjamin Constant, batalhões estão sendo transferidos para outras províncias. O governo imperial está com medo de uma revolta. Precisamos de alguém que mantenha a unidade no exército. Isso fará com que nossa rebelião dê certo. Que tal Deodoro da Fonseca? Deodoro da Fonseca? Pena finolela seca. Opa, foi mal. Não resisti. Era 9 de novembro de 1889, no clube militar. A revolta dos militares começava. Lápido, vamos para a casa do Marechal Deodoro da Fonseca. Sim, senhor. Deodoro, precisamos que você lidere nosso movimento pela República. Preciso pensar. Eu sou muito amigo do imperador. E vai que chove no dia. No mesmo dia, 9 de novembro, na Ilha Fiscal, um baile suntuoso do Império mostrava sua pompa e total alienação aos fatos. E que pompa! 4.000 pessoas consumiram 800 quilos de camarão, 500 perus, 1.200 latas de aspargos, 1.300 frangos, 64 fazões, 20.000 sanduíches, 14.000 sorvetes e 2.500 pratos doces, regados com 10.000 litros de cerveja e 304 caixas de vinho e bebidas diversas. Quem criou o cardápio? Ela. Quem mais? Dia 11 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca finalmente aceita liderar o movimento republicano. Eu aceito. Perfeito. Só tem um porém. Qual? Não façam piadinhas com meu nome. O golpe seria dado no dia 20 de novembro, mas no dia 14, o Major Solon Ribeiro espalhou um boato para agitar o exército de que o governo tinha decretado a sua prisão, e a de Deodoro e a de Benjamin Constant. Sério? Benjamin Constant foi se juntar às tropas marchando para o campo de Santana, onde ficava o Ministério Imperial. Avise Deodoro. Não acordou. Talvez se jogássemos água. Não precisa, tô indo. É manhã de 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca lidera um batalhão. E, marchando para o Ministério da Guerra, derruba o gabinete do ministro Ouro Preto. Derruba no outro sentido, sou. Tá. 8 horas da manhã, Deodoro entra no quartel-general e saúda sua tropa. Viva o imperador! Empresta o coelhinho, Mônica. Mocinha. Diz de leito. Viva a República Brasileira! Assim, sem resistência ou derramamento de sangue, estava proclamada a República Federativa do Brasil. E agora, o que a gente faz? Que tal avisar o imperador que ele não apita mais nada? 16 de novembro, Dom Pedro II recebe o comunicado de que deveria deixar o país com a família real. Isso é uma ordem de despejo? Tipo assim, mais ou menos. A República é reconhecida pelos Estados Unidos e por outras nações americanas e europeias. Gostei da bandeira, mas a bandeira provisória não agrada a todos. E em 19 de novembro é criada a bandeira definitiva da República. Linda! E Deodoro da Fonseca se torna o primeiro presidente do Brasil. Não, prefiro renunciar. Mas, Deodoro, o que aconteceu? O presidente não quer tomar um banho pela posse. Só de 4 em 4 anos.